Denominação. Então, o que para crentes que são novos, ou então são antigos, há dúvidas ainda, quais são as boas denominações cristãs? Então, a denominação é uma placa cristã, uma placa de frente de igreja, assim, do conjunto de comunidades. Por exemplo, a Igreja Assembleia de Deus é uma denominação cristã. A antiga sempre tem uma espécie de contrição, um conflito de identidade com a Igreja Católica Romana, por causa de aspectos que ela não se modificou. Então, ela é uma denominação cristã. Um sistema chamado católico romano, ela tem um princípio católico por ser mundial e romano por ser de aspectos italianos de Roma. Desde o início, que a Itália vem de um preceito de uma cultura romana, um povo diferente, como havia o grego, assim por diante. Aí então, em especificações bíblicas e assuntos, em dizer qual o dogma é melhor, todas elas têm um defeito, que Jesus é o único homem perfeito, Salvador, onde designou assuntos chamados ministérios ou homens, são papéis de homens que levantaram denominações e foram se desenvolvendo como verdadeiros evangelistas, continuando daquilo que os evangelistas antigos fizeram, e surgiram as denominações. Então as denominações, elas podem ser boas, elas podem ter aspectos ruins. Então o assunto denominacional, uma denominação, denominacionais, as igrejas cristãs. Então aquilo que visa de espiritismo, feitiçaria, superstição, adivinhação, tudo isso é abominável ao Senhor, não tem assunto bíblico algum para se dizer que não há contestamento ou contrariedade. Então a denominação cristã, entre elas todas, por exemplo, a Assembleia de Deus, é diferente no aspecto espaço político da Assembleia Constituinte, que a Constituinte vem do Senhor, mas sempre que tem uma contrição de leis na organização, e a Constituinte parece que favorece às vezes o lado da feitiçaria, enquanto que a Assembleia de Deus se diz de Deus, a Assembleia de Constituição Legislativa, a Assembleia Legislativa é da lei, que os homens mexem e deturpam a lei do Senhor. Então aí é a rivalidade política. Então a política, os deputados usufruem daquilo que o Senhor dá à igreja, que são terno e roupa, e bênção de carro e casa, e não há um valor mais. Então a Assembleia de Deus, com toda essa rivalidade de entendimento e diálogo, ela entende a Bíblia acima de tudo, que é a revelação da palavra de Deus, e nos ilumina a mente a entender e interpretar com as Escrituras, pregador, nos orienta como pastores que orientavam rebanhos irem ao mundo. Nós somos chamados ao Senhor, como Ló e Abraão se separaram com rebanhos diferentes. Ló infelizmente foi mais para o lado de Sodoma e Gomorra e Abraão para Canaã. Então parece que Ló se atrapalhou como direcionando o rebanho dele à destruição. E então a salvação Canaã é Israel. Mas o aspecto de denominação, se vá para Canaã, como Abraão ou Ló, a Sodoma e Gomorra, são aspectos que às vezes declinam a gente para ir. São diferenças que são calculadoras quebradas, são aspectos divergentes e falhas humanas na Constituição, e em que a política e a sociedade impeça que a gente tenha melhorias. Então temos entre elas as denominações da Assembleia de Deus, a Igreja de Deus Amor, a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja da Graça, Internacional da Graça de Deus, a Igreja Maranata, a Igreja Congregação Cristã. Tem uma espécie de unificação que é a Igreja de Coríntios, assim, muito antiga, a Igreja de Congregação Cristã. Existe a dificuldade dela de se corresponder, interpretar com o mundo. As igrejas, por exemplo, como a presbiteriana, que vem do paradigma calvinista, a Igreja Batista, que vem do paradigma luterano, a Igreja luterana em si mesmo, também como protestante evangélica, é uma placa denominacional, a calvinista é a placa denominacional, a presbiteriana é uma placa, grande igreja denominacional do nome de Jesus Cristo, denominacional do nome que Jesus Cristo é o Senhor, do nome que Jesus Cristo é o Rei, o nosso Senhor e Salvador, Redentor. Por isso, denominacional ao nome do Senhor Jesus. As igrejas cristãs são. Então, entre essas igrejas e outras mais, por exemplo, a Wesleyana, o método de teoria protestante, e outras igrejas mais como a Comunidade das Nações e a Renascer em Cristo, e outras mais, a Igreja da Família, da Pastoral da Família, e outras mais. Todas essas igrejas, irmãos, elas têm grande comunhão ecumênica com nós.
E elas, nesses aspectos de divergência, elas têm que se entender naquilo que é melhor. Em se melhor entender, como se diz, é melhor amar o próximo, é como amar o próximo a si mesmo, em se tolerar, melhor do que amar o inimigo, e amar o seu inimigo, mas que ele se converta e venha ao lado do Senhor. Então, nessas diferenças todas, então, que as igrejas cristãs se tolerem. Eu sou um cristão ecumênico, eu gosto de ver a possibilidade melhor, por causa de toda a farsa de feitiçaria, de feiticismo, e bruxaria, espiritismo e adivinhação. Então elas têm as suas diferenças, têm dogmas diferentes, têm nomes diferentes de departamentos que parecem ser espíritas, mas quando a gente vai ver tem uma veracidade bíblica. Por exemplo, a Igreja Universal tem aspectos de discussão e seminários como pacto com Deus, fazer um pacto com Deus. No Antigo Testamento se fala em pacto com Deus, e Moisés designou fazer um pacto com Deus. Então tem o dia do ritual sagrado. Então, Epígrafe no texto de Moisés fala em ritual, e se fazer um ritual, se passar o ritual ao Senhor e não a deuses estranhos, um dia sagrado e tal. Então as pessoas fracassam por falta de conhecimento. Então as denominações, como eu gosto da Igreja Universal, da Deus Amor, eu gosto da Igreja Assembleia de Deus acima de tudo, porque é uma igreja bíblica, ela segue a doutrina dos apóstolos, que os apóstolos se seguravam na palavra daquilo que o Senhor ensinou, que é o Novo Testamento, além dos princípios do Antigo Testamento. Então, a igreja bíblica, os apóstolos faziam parte de um grupo, de uma comunidade de pessoas espirituais, bíblicos, vamos dizer, a junção daquilo que o Senhor separava por texto e dizia que era ali a palavra sua que tinha verdade. Então, eles eram um segmento de cristãos bíblicos, que se firmavam na palavra que o Senhor dava para se interpretar à luz das Escrituras. Então a Assembleia de Deus é assim, é diferente das demais, é muito forte, muito boa. E as outras não são diferentes de ser boas, só que aquilo que é de falha a gente possa recalcular e ver, entender que possa ser menos se a gente não for atrás e desprezá-las, as igrejas, as comunidades, as denominações cristãs que tem no mundo, como outras que são consideradas na apologia, a apologética, que é uma posição de discussão e divisão de mesa, de discutir em dúvida as coisas, para se calcular melhor. São aspectos mais fortes. Por exemplo, a adventista, ela tem que cuidar do sábado que o Senhor designou. Então aí às vezes tem algum dos seus líderes que oprimem, fazem muito forte esse cuidado do sábado, como tem coisas estranhas às vezes em outras igrejas, como a Igreja Mormon tem um livro a mais, o outro Evangelho de Jesus Cristo, que é um livro de um aspecto jurídico de interpretação que a sociedade não fala, tem a mais. Também ela guarda o domingo como consagrado ao Senhor. Tem alguma coisa de se batizar depois de morto, coisa assim que não compete a gente julgar totalmente, mas que a gente não entende plenamente como parte das Escrituras, mas são falhas constituídas nas denominações apologéticas. Além da Mormon e a Adventista, tem, por exemplo, o Tabernáculo da Fé, que lava os pés no dia da ceia dos obreiros que estão em cima do altar, e a Testemunha de Jeová, que tem aspecto da aspersão de sangue, que uma pessoa não pode pegar sangue de outro hospital, e por causa de uma dignidade de pecado, pode se contaminar com o pecado pelo sangue de outra pessoa que não se converteu totalmente, não está dentro dos princípios do salão do reino da Testemunha de Jeová. E aspectos assim. Então esse conflito todos, então, com a igreja antiga de coluna, como as igrejas da Índia, a gregoriana, a beneditina, são igrejas católicas. A igreja católica romana, além da católica gregoriana, beneditina, a indiana, tem a católica ortodoxa, se tem outro nome, mas são igrejas de colunas da raiz da nossa história, onde os padres e líderes, que havia a casa pastoral também, e o pastoreio de pessoas cristãs, na época, quando não vinha a ter a igreja protestante, deram a vida caminhando, e alguns foram santos cristãos. Realmente, a gente tem que entender isso também. Então essas placas denominacionais, se a gente conseguir entender o princípio que se liga daquilo que é melhor, que está ligado a Cristo, é bom se tolerar para que a gente não deixe que usufrui e vença a sociedade com todo o paganismo de deuses estranhos, posses ídolos, quanto o nosso Deus vivo, que são as espécies de centro espírita e feitiçaria, todas as demais, para apartar e destruir tudo que o Senhor criou dentro de famílias e dentro do princípio do casamento e fé social, que é paradigma
quando desde o início foi a que conseguiu segurar o desenvolvimento, porque é o que vem do próprio Criador hoje. Obrigado.